Bom, Alexandre, gravando aqui, acho que eu vou acertar de primeira gravação, é o seguinte. Como é que funciona o Papafila? O Papafila, ele é um conjunto, basicamente, de dois sistemas, três sistemas, na verdade. Nós temos aqui essa tela, né, que é o gerenciador. Ela não se conecta a nenhum banco de dados. O trabalho dela é a configuração do sistema, ou seja, da, da parte de comunicação com o banco de dados, como que o aplicativo, que eu já vou mostrar, vai se comunicar, tá? E algumas questões de quais são as filiais que estão trabalhando com o aplicativo. A questão da etiqueta de balança também é importante, né? Porque isso pode variar de empresa para empresa, de PDV para PDV. Então a gente configura por aqui, por exemplo, que toda etiqueta de balança, né? Quando a gente diz etiqueta de balança, é aquela de peso variável, mussarela, carne, né? Esse tipo de coisa. Ela sempre vai começar com 2 e o código do produto que vem depois desse 2, se ele tem 6 ou 5 posições, né? No caso do Ario, se eu não me engano, são 6 posições, preenchidas com zeros à esquerda, tá? E uma coisa que pode variar também na etiqueta de preço desses produtos variáveis é se o que está lá no final da etiqueta é o preço final do produto ou se é a quantidade do produto. Isso pode variar e muda o cálculo, tá? Ele muda o cálculo do que é feito ali do preço total, ok? E também algumas balanças elas não calculam o dígito verificador, então tem essa opção aqui de ignorar caso a balança já tenha feito esse cálculo, senão a gente vai efetuar esse cálculo, ok? Então, essa é a configuração básica, tá? Uma das coisas que ela faz também, esse gerenciador, é startar o outro sistema que eu falei para você, né, que são três. Esse é um. O segundo é um servidor web, né? Esse servidor web a gente não consegue visualizar ele, tá? Ele está por baixo dos panos. Eu posso parar ele por aqui e posso iniciar ele também, tá? Uma forma também que a gente usa para descobrir que ele está de pé é consumindo a API dele. Então eu mando um ping, ele responde com PONG, é um testezinho básico, tá? Esse servidor web é o que vai se comunicar com o app, é a ponte de comunicação entre o app e o Entor, tá? Então é importante que ao configurar esses endereços aqui, né, eles sejam acessíveis pela rede. Então, se você está usando um coletor Android, por exemplo, ou um celular, que ele esteja numa rede acessível a essa aonde está esse servidor aqui, tá? Então aqui você configura o IP ou o nome que você quer que seja utilizado, a porta. ah, Isso aqui também é se você deixou o app aberto, vamos supor que você abriu o app lá para fazer o Papafila e abriu e ficou 10 minutos sem utilizar, né? Que aqui está 10 minutos. Ele automaticamente faz o logoff lá no app para que se o próximo funcionário pegar, não ficar com o login preso, tá? Aqui também a gente define a filial do cadastro de embalagens. Isso aqui é muito parecido com o que o Comercial Experiência utiliza. Aqui tem uma filial que tem o cadastro de embalagem certinho, que é replicado para as outras filiais. Então, quando a gente estiver trabalhando nas filiais, né, que usam o Intor, é importante definir qual delas é que vai ser a principal filial que define as embalagens. É aqui que a gente define isso. E aqui também são as filiais que são trabalhadas dentro do aplicativo. Então, quando eu for fazer login no aplicativo, eu vou escolher a filial. Então, as filiais estão listadas aqui, separadas por vírgula, tá? É isso, basicamente é isso. Quando eu tiver no aplicativo, que é esse camarada aqui que a gente já vai criar ali, quando a gente criar esse aplicativo aqui, no login ele vai pedir o endereço. Você pode tanto digitar esse endereço aqui, como se você estiver perto do servidor, você abre aqui e escaneia esse QR Code aqui. Ou digita esse endereço aqui de baixo. Você pode clicar aqui e copiar o endereço de baixo também. É isso aqui que a gente precisa digitar lá, ok? Então essa é a parte do gerenciador, tá? Na parte de banco de dados, o que nós temos? É bem simples, tá? Um banco de dados Oracle, que é o mesmo do Intor. A gente tem
uma tabela de cabeçalho, que é a comanda, digamos assim, os itens da comanda, tá? E temos uma view para o preço, tá? Então, o que que acontece? A gente não consulta as tabelas de preço no Intor, seja a tabela da rotina 201, né, que é a tabela PC Tab PR, ou de embalagem, que é a PC Embalagem. A gente consulta uma view. Então, o cliente em si, ele vai definir quais são as regras de preço dele, tá? Então, o que que a aplicação vai fazer quando ela estiver consumindo essa view? Ela vai passar essa view, né, selecionando pela filial, vai colocar uma condição lá do where da filial, o código do produto e o código auxiliar, tá? Então, a gente pode modificar essa view conforme a necessidade do cliente, tá? Aqui a gente tem o preço unitário, né, o preço normal unitário, e o preço de atacado e o gatilho de atacado. Então, tem gente que faz esse atacado por meio da PC embalagem, tem gente que faz esse atacado por outras regras, do Intor e tudo mais. É importante que quando atingir 2, por exemplo, o preço que vai ser retornado lá para a comanda não vai ser esse, vai ser esse aqui, tá ok? Beleza? Então é bem simples. São só duas tabelas, uma view e também existe uma procedure, tá? O que que é essa procedure? Né? É uma função no banco de dados. Deixa eu ver se eu pego ela aqui. Vamos ver se ela aparece aqui, ó. Essa aqui, importação. Deixa eu entrar aqui. Declaração. Aqui está muito simples, né? Na verdade, o que a gente vai colocar dentro dessa procedure, da mesma forma que a view, é criar a lógica da empresa para esse processo. Então, se a empresa vai gravar direto na PC PDC, ou na PC PDC Temp, ou alguma tabela, isso é definido conforme a empresa. Se quiser gravar como orçamento, né? Como nas tabelas PC Orçamento, PC Orçamento C, na pré-pedido. Então, como isso pode variar de empresa para empresa, às vezes ela não está nem usando o PDV do Itora, está usando um outro PDV, ou ela vai usar esse sistema de comanda para os processos de comanda do Intor, por exemplo, uma padaria, ou alguma coisa assim, que já são outras tabelas, tudo isso fica aqui, nessa procedure. Quando um pedido chega, né, quando eu faço uma comanda, que nem eu fiz a comanda aqui, ó, eu fiz essa comanda agora, lá no app e ela bateu no servidor, automaticamente ele vai chamar, né, esse papafila aqui, esse papafila importação, a procedura. Então a gente tem a liberdade de definir como que o preço é calculado, tá? O preço é calculado X, tal. No caso da JMW, né, que foi a primeira empresa a implantar esse sistema, tanto é que é o nome dela que está aqui nesse aplicativo, só que a gente só recompila com outro nome, ou o nome da empresa, ou o nome genérico. Como foi a JMW que fez, eles colocaram regras que eu nunca tinha visto de preço, que é uma filial que ela precifica por embalagem, outra precifica por uma outra forma e tem outra que precifica por outra forma, se eu não me engano. São 3 filiais, se eu não me engano. Então eles colocaram todas essas regras dentro da View e funcionou. Tá? E no processo de importação, eles fizeram um processo de importação para o PDV do Intor. E funcionou também. Então eu já vou mostrar o aplicativo, vou gravar um outro vídeo no smartphone, né? Mas basicamente aqui a gente tem esse servidor aqui, não é o servidor, esse configurador aqui. A gente tem um servidor rodando em background, a gente não consegue visualizar ele rodando. A gente tem esse status dele aqui, a gente sabe que ele está em execução por aqui, tá? E esses três elementos aqui na base de dados, é só isso que a gente precisa. Essas duas tabelas para gravar a comanda, né, o papafila em si, essa aqui para retornar os preços e essa aqui para executar a importação, beleza? Então basicamente é isso, tá? Então já vou gravar no aplicativo para você ver como é que funciona.